O que é uma alimentação limpa? E, gente, eu habito numa capital, eu vivo uma vida normal, eu não estou numa caixa. Mas o que é uma alimentação limpa? Quanto menos produto alimentício tiver na tua rotina, melhor. Tá? Diz produto que tem embalagem. Produto que tem embalagem e que foi mexido, que foi produzido, né? Que entendi. Por exemplo, feijão está na embalagem, mas Sim, assim, na verdade só foi colhido e tal, né? Mas assim, ó, a bolachinha, e hoje a gente cai numa cilada da indústria alimentícia, porque a gente sabe que isso vende mais e que isso traz um valor superior ao produto, porque existe uma busca incessante, né? Pela boa forma, existe uma busca incessante pela questão do emagrecimento. Então, as pessoas pagam muitas vezes mais por esses produtos, certo? Mas dificilmente tu vai resolver alguma coisa trocando uma alimentação básica de fruteira, açougue, tá? Uma boa feira no sábado, né? Que aqui na nossa cidade tem um monte. Um bom açougue, certo? E alguns outros itens por esses produtos, tá? O que eu considero uma alimentação leve? A gente sabe hoje que nós fomos ensinados e fomos orientados lá na década de 80 e 90 por padrões alimentares, por diretrizes alimentares ditadas, e isso é uma coisa super séria. Existe a pirâmide alimentar. Quem não conhece a pirâmide alimentar? Todo mundo conhece. Eu acho que na escola a gente aprende isso. Pois é. Né? A pirâmide alimentar, ela é uma pirâmide que foi conduzida e construída pela Secretaria de Agricultura norte-americana. Deve ter algum interesse aí, então. Então, assim, segundo as intenções. Por que a Secretaria de Agricultura norte-americana tem a capacidade técnica de dizer como uma população tem que se alimentar? Tá? Então, a base dessa pirâmide, que já caiu por terra, mas que eu vejo ainda a gente repetindo muito as porções, a base dessa pirâmide era 50% a 60% de carboidrato. A questão da gordura era uma quantidade muito pequena, a quantidade de proteína ingerida também era uma quantidade muito pequena. Tá? Então, a gordura era praticamente prostituída assim, na pirâmide alimentar, essa, da Secretaria de Agricultura americana. Né? E a Secretaria de Agricultura americana mandou esse, como se fosse esse modelo de orientação para a América e para outros lugares. Tá? O Brasil fez algumas adaptações quando recebeu. A gente tem autores, né, que fizeram algumas adaptações. Mas essa base de ingestão seguiu sendo carboidrato. Tá? E sempre com um olho muito negativo, um olhar muito negativo para a questão do consumo de gordura. Certo? E pouco se falando na ingestão de proteína. Tá? Então, a proteína ficava ali no modelo um pouquinho, né? Carboidrato lá numa base vasta e tal. Estou te respondendo o que é uma alimentação leve. O que aconteceu? Hoje a gente tem uma epidemia de diabetes, de pré-diabetes e de resistência à insulina. Tá? Que é um dos grandes motivos, a resistência à insulina, que é quando o pâncreas não dá conta mais, ele produz muito mais insulina do que ele precisa, de tanto carboidrato que a gente consome. Tá? E as nossas células começam a não querer mais deixar que essa glicose entre. Tá? Isso é a resistência. Então, esses receptores da insulina começam a, tipo, não, opa, tem gente demais, tem insulina demais, a gente deveria ter um valor X de insulina, então começa a produzir. Mas, Gi, por que produz tanto? Produz tanto pela forma que você se alimenta. Tá? E aí tu cria um estado metabólico de hiperinsulinemia. O indivíduo está sempre com glicose alta, glicose alta, glicose alta, glicose alta. E o indivíduo, para dar conta, porque a glicose alta nos mataria. Para ele dar conta de baixar a glicose, ele sobe insulina, insulina, insulina. Tá? Só que chega uma hora que o órgão cansa, certo? E a resistência à insulina, com certeza, é um dos caminhos que leva à questão da obesidade.
É um podcast sobre performance. Mas tá tudo dentro, né? Mas aí eu quero te dizer, esse indivíduo que está sempre com essa glicose alta, com essa hiperglicemia, ele começa a ter sintomas de fadiga. Ele começa a ter sonolência depois das refeições. Eu quero ver quem está nos assistindo aí, se vai ter alguém que vai dizer que tem isso. Ele começa a ter uma sensação de fraqueza se fica sem comer. O pessoal comenta muito depois do almoço, né? Exato. Aquela sonolência depois do almoço. Que é, na verdade, uma hiperglicemia e uma hipoglicemia reativa. Então, tu faz uma hiper, tu produz muita insulina, tu tenta tirar aquela insulina da corrente sanguínea, como vem muito caminhãozinho de insulina para tirar aquela glicose toda, cai a glicose muito rápido, dá 2 horas depois o pessoal comenta o quê? Cansaço. Cansaço e eu preciso do Cafezinho. doce. E eu preciso do doce.